Nós vamos estar orando pela vida do pastor Paulo, que hoje estará ministrando para a gente. Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um momento na Tua casa. Muito obrigada, Deus, pelo culto que realizamos, que prestamos a Ti hoje pela manhã. Ó Deus, é da mesma forma como foi bênção pela manhã. Nós pedimos a Ti, Senhor, que seja bênção neste momento, agora com o pastor Paulo, que estará nos ministrando. Senhor, que Tu possa usá-lo para louvor da Tua glória, Senhor. Que Ele possa nos transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já falou com Ele, Senhor. E que nós possamos estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas para ouvir a Tua palavra. Obrigada por tudo. Muito obrigada por este mês. Que continue sendo bênção para nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, amados. Louvado seja o Senhor por mais essa tarde que nos encontramos na presença dEle, para louvar e bendizer o seu nome. E hoje damos início a um ciclo de palestras voltados para a família. Em função do mês da família, né? O mês de maio nós sempre celebramos o mês da família. E o tema de hoje ele é mais do que polêmico. Na verdade, é uma infeliz realidade vivida por milhares de famílias, não só no Brasil, mas no mundo todo. E sabemos que família ele é um projeto especial concebido por Deus. E não só concebido, mas feito diretamente pelo próprio Deus. E por isso, família é tão importante para Deus. E por isso também que é um alvo tão perseguido pelo inimigo. A nossa palestra de hoje aborda a questão do adultério. E se você não sabe, existe uma coisa que é pior do que a Covid-19, que é o pecado. O pecado. A Covid-19, ela mata fisicamente. O pecado, ele mata física e espiritualmente. E adultério é pecado. Então vamos lá. Adultério, suas consequências e como evitar. E dentro desse tema nós vamos ver aqui quatro itens. As possíveis consequências do adultério, o ideal de Deus para o casamento, passos para evitar o adultério e adulterei, e agora? Então comecemos pela seguinte pergunta: qual é a definição de adultério? O que vem a ser adultério? Pode passar, por favor. Bom, adultério é uma expressão latina, ad adulterum torum, que significa na cama de outro, ou na cama de outra. Então, adultério é uma relação sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. E isso é algo muito sério. E para nós entendermos a dimensão da seriedade, né, e da proporção que isso tem tomado no Brasil, eu compartilho com os irmãos uma pesquisa feita há quase 2 anos atrás, em 2019. Pode avançar, por favor. Pode avançar. Em 2019. E nessa pesquisa relata que foram registrados mais de 69 mil divórcios extrajudiciais. A traição pela internet por meio das redes sociais já é hoje o maior motivo de divórcios no Brasil, superando até mesmo o fator financeiro. E aí continua a pesquisa. Os 4 principais motivos do divórcio que atrapalham o relacionamento e são potencializados pelas redes sociais e aplicativos de relacionamento são: primeiro, traição e relacionamento extraconjugal. Então, por aí a gente já tem uma ideia. É claro que numa dimensão de quase 300 milhões de brasileiros, 69 mil não é muita coisa, mas ainda assim, são 69 mil famílias que foram desestruturadas. E isso é algo de preocupação. Então, a minha pergunta é: por que uma pessoa comete adultério? Pode avançar, por favor. Por que uma pessoa comete adultério? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Alguma sugestão? Alguém tem uma ideia de por que uma pessoa comete adultério? Alguém arriscaria um palpite? Ninguém?
Quais seriam as possíveis causas, né, ou motivos de se cometer um adultério? Insatisfação? Ninguém arrisca? Bom, podem ser muitas, né, das mais variadas possíveis. Até porque o ser humano, ele é por si só um universo à parte. Mas eu quero comentar com vocês que muitas dessas respostas, né, que possam vir a ser motivos de cometer um adultério, possivelmente existem 3 aspectos onde a gente possa encontrar a causa raiz para se cometer um adultério. E normalmente nós não conhecemos ou não damos muito valor. O primeiro deles que eu destaco é a questão da autorresponsabilidade. A definição do autor da autorresponsabilidade, que é o PhD e Master Coach Paulo Vieira, ele diz que é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, sendo assim, é o único que pode mudá-la. Então, a autorresponsabilidade também pode ser considerada ou entendida como livre-arbítrio, ou seja, a certeza de que você é quem está com o leme do barco da sua vida nas mãos. Mas, pastor, e Deus? Eu estou com o leme do barco da minha vida nas mãos, e Deus? Então, para ficar um pouco mais claro, vamos falar da Arca de Noé, a partir lá de Gênesis 6. Deus forneceu todo o escopo necessário para que Noé pudesse montar a arca. Dimensões, materiais, né, cada detalhe. Deus comandou Noé e sua família durante 120 anos, que foi o tempo de construção da arca. Mas a única coisa que Deus não ordenou que fosse colocado na arca foi o leme. Foi o leme. E sabe por quê? Porque quando veio o dilúvio, Deus foi o único responsável pela condução, pelo direcionamento daquela situação. Logo, Ele também é o único que poderia mudá-la. Então, quando Deus nos deu o livre-arbítrio, passamos a ser autorresponsáveis por nossas vidas. Ou seja, todas as escolhas que fazemos e todas as decisões que tomamos têm consequências, positivas ou negativas. E Deus não faz o trabalho que o homem pode e deve fazer, apesar de ele estar no controle de todas as coisas. Então entenda, a sua vida, a sua relação conjugal, tudo que você está vivendo hoje, sejam coisas boas ou coisas ruins, não são sucessos ou fracassos, mas simplesmente resultados das suas escolhas e decisões. Essa é que é a verdade. Amados, o maior problema que a gente enfrenta numa relação é querer mudar o nosso cônjuge. Ah, mas poxa, ela atrasa, eu não atraso. Poxa, mas ela não olha para a minha carência. E sabe, e aí eu começo a pensar besteira. Então, não queira mudar o jeito de ser do seu cônjuge. Se você quer que as coisas mudem, você deve iniciar a mudança. Você deve ser o primeiro a mudar. E quando a sua mudança for percebida, aí sim, tudo em volta começa a mudar. Sabe por quê? Porque nós temos perfis comportamentais e linguagens de amor diferentes uns dos outros. A minha linguagem de amor é uma, da Vanessa é outra, o meu perfil comportamental é uma, dela é outra, e mais uma série de fatores, né, que nos tornam muito diferentes uns dos outros. Então, imagina o seguinte, eu sou japonês e ela é italiana. Se eu falar japonês com ela, ela não vai entender nada. Então, eu tenho que me esforçar para falar italiano. E se ela falar italiano comigo, eu não vai entender nada. Ela tem que se esforçar para falar japonês. Então, esse é o problema. A falta da comunicação assertiva, da comunicação correta. E aí eu quero fazer um parênteses aqui e falar para os homens. Nós precisamos entender e saber usar as tecnologias. Olha só, as mulheres trabalham com a tecnologia de um fogão a lenha. E nós trabalhamos com a tecnologia de micro-ondas. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. No fogão a lenha você tem que empregar mais tempo e mais esforço para que ele possa realmente acender, para que ele possa chegar na temperatura ideal. Ele não vai chegar em 30 segundos. Então é necessário você investir tempo, recurso, paciência, para que o fogo possa realmente, né, levantar, subir. Já o micro-ondas não. Apertou 2 botões, 30 segundos já está quente. Assim somos nós, né, homens. Com as mulheres, não. Então, aí que está. E quando estamos carentes, pensamos um monte de coisa, né? Um monte de besteira. Puxa, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não gosta, ela não quer. E sabe, um dia eu estava bem assim, pensando comigo e jogando toda a responsabilidade da minha carência na minha esposa. Eu me peguei pensando nisso.
E aí no dia seguinte, quando acordamos, eu tinha muita coisa para fazer, como sempre, né? Já virou rotina, todo dia muita coisa para fazer. Mas aí eu resolvi mudar, falei, vou fazer diferente hoje. E 7h30 da manhã, nós sentamos num sofazinho ali na varanda, abraçados, começamos a namorar, a conversar. Investimos aí uma meia hora, né? Porque tínhamos coisas para fazer. E ao longo daquele dia, eu troquei um pouco mais de olhares com ela, né? De gestos carinhosos. E antes de dormir, ir para a cama, toda aquela minha carência foi exterminada com ela de uma forma divina, vamos dizer assim. E sabe por quê, meu amado? Porque ao invés de culpá-la, eu mudei nesse ponto. Não adianta culpar, apontar o dedo, você tem que mudar. Eu fui lá e comecei a colocar fogo, obrigado, querido. Fui lá e comecei a colocar fogo na lenha logo cedo. E aí à noite era o quê? Brasa pura. Era brasa pura. Mas ó, teve que investir, né? Ela está falando, em casa a gente conversa. Com certeza. Essa é a ideia. Né? Então a noite era brasa pura. Bom, esse é um ponto, a questão da autorresponsabilidade que está intimamente ligado ao livre-arbítrio, as nossas escolhas e as consequências delas, né? Esse é um ponto. O segundo e terceiro aspecto são crenças limitantes de identidade e vícios emocionais. Pode voltar um ainda, querido, que eu vou chegar lá. Isso. Peraí, deixa eu só abrir esse aqui. Pronto. Ao vivo tem disso. Então, o segundo e terceiro aspecto são crenças limitantes de identidade e vícios emocionais. Ou seja, estamos falando aqui de motivos e hábitos gerados ainda na infância que contribuem na personalidade, nos resultados que você e eu temos hoje. Então, a formação do caráter de uma criança normalmente se dá até os 12 anos de idade. E muito do que somos hoje tem forte e direta relação com a maneira de que fomos criados. E com as crenças que foram instaladas em nós durante essa criação. Pode avançar, por favor. E aí existe uma pirâmide chamada pirâmide do indivíduo. E toda a nossa vida é baseada nela. Na sua base está o comportamento e a atitude de ser, né? E a crença de identidade, ou seja, de valor próprio. Eu sou, né? Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou uma esposa atenciosa, e por aí vai. No meio tem a competência de fazer. Então é a crença de capacidade, né? O que eu consigo fazer? Eu sou capaz de cozinhar, eu sou capaz de, né, fazer uma formação em alguma coisa. E por fim você tem a crença, ou melhor, o comportamento e atitude de ter, que tem a ver com a crença de merecimento, né? Então, através do meu esforço eu mereço isso, mereço aquilo outro e por aí vai. Tá? Então, as nossas crenças, isso durante a infância, ela é reforçada através da nossa criação, durante o nosso período de formação de caráter. Tá? Isso vai impactar diretamente em quem somos hoje. Pode avançar, por favor. Então, como é que essas crenças regem a minha vida? Bom, essas crenças que nós acabamos de falar, elas influenciam pensamentos, os nossos pensamentos. E esses pensamentos geram sentimentos. E aí vamos falar um pouquinho mais de sentimentos. Pode avançar, por favor. A questão do sentimento, entenda só, as crenças mais determinantes são as crenças mais inconscientes, tá? Toda crença é inculcada na nossa mente pelas imagens que nós vimos, sons e falas que ouvimos e pelas sensações que sentimos repetidamente ou por forte impacto emocional. Pode retroagir, volta, por favor. Isso, volta mais um, isso, deixa aí, por favor. Tá? Então, toda vez que... deixa eu dar um exemplo aqui. Eu chego para o meu filho, ele derrubou um copo de suco, né? Quase que inverti tudo, um copo de suco aqui na mesa, e aí eu falo para ele, pô filho, que burrice, será que você não faz nada direito? Aí eu vou lá e dou um beliscão nele. Olha só o que você fez. Olha só, o que aconteceu agora? Ele ouviu, eu chamando ele de burro, que ele não faz nada direito, que não presta para nada. Ele viu a minha reação, estava bravo com ele, falei com ele, e ele sentiu o beliscão que eu dei nele. Então, pode ter sido um forte impacto emocional. Se eu faço isso com frequência, vai ser por repetição. E aí, nessa hora, o que acontece? Isso gerou um sentimento, e esse sentimento foi carregado com algum significado. E que significado foi esse? Poxa, eu não faço nada direito, eu sou um burro mesmo, né? Eu não presto para nada.
Então isso começa a ser armazenado na memória dele, né? E aí o que acontece? Essa memória sensorial, que é de ver, ouvir, né, e sentir, carrega esse significado que pode ser bom ou ruim. Eu poderia ter feito assim, ou poderia ter feito, poxa filho, um pouco mais de atenção, você é 10, você dificilmente faz isso, mas vamos ter um pouco mais de atenção, pode deixar que eu te ajudo. Não gerou impacto nele. Então ele teve uma memória sensorial relativamente boa, né? Então ele sabe que foi um erro, não foi porque ele quis. E aí, pode avançar, por favor. E aí o que acontece? Se você tiver uma grande quantidade de memórias sensoriais boas, você vai começar a ter sentimentos bons. Mas se forem memórias sensoriais ruins, seus sentimentos serão ruins. E isso vai impactar o quê? Você vai começar a ter crenças limitantes. Ao invés de serem crenças possibilitadoras, que vai fortalecendo, né, com coisas positivas, você começa a se limitar, a ter crenças limitantes, a acreditar que você tem limitações. Tá? E essas crenças limitantes, normalmente são causadas por feridas e vícios emocionais. E aí, o que vem a ser um vício emocional? É todo comportamento, pode avançar, é todo comportamento, pensamento e ou sentimento destrutivo com o qual convivemos e que estamos sempre tentando reproduzir nos nossos relacionamentos, mesmo que de forma inconsciente. Então, olha só, uma criança, chega o pai em casa e aí começa uma discussão com a mãe. E a mãe sabe que ele está adulterando. E aí ela começa a reclamar com ele, e ele começa a falar em voz alta também, e começa a ser agressivo, e a criança está escutando aquilo, está percebendo isso, e aí começa uma agressão física. E aí o pai bate na mãe, e o filho, desesperado, com medo, vai para perto da mãe para poder defendê-la, né? E aí, sem querer, o pai acaba batendo também no filho. Olha só. O filho ouviu da mãe que ele é um salafrário, que homem não presta, que é um mulherengo. Ele viu o pai batendo na mãe e ele até sentiu, porque ele apanhou também. Então ele ou ela, se for uma menina, vai crescer já com esse fator limitante. Na verdade, isso já virou um vício, já virou uma memória sensorial ruim para ela, um forte impacto emocional. E, com o tempo, pode ser que ela queira reproduzir isso, ou seja, se transformar num vício emocional que vai atingi-la na vida adulta. Então, inconscientemente, quando ela começar a ter relacionamentos, né, ela vai buscar, de forma inconsciente, pessoas que reproduzam aquela mesma situação. Inconscientemente, ela vai buscar homens mulherengos, adúlteros, porque isso agora já está inculcado nela. Não estou dizendo que vai acontecer, mas existe uma grande probabilidade. E aí, por consequência também, pode ser que ela ache, pode ser que não, mas mesmo assim ela vai ter grande dificuldade de se relacionar com seu marido. E aí pode ser que ele comece a ficar insatisfeito. Então percebem como é que uma coisa vai puxando a outra? Não é simplesmente, porque você não me dá atenção, ou porque eu achei uma outra pessoa mais atraente ou mais bonita que você. Tem fatores que a gente nem desconhece, tem fatores que a gente nem conhece, na verdade. Mas que vem o quê? Das nossas crenças, da forma como fomos criados, né? De quais feridas provocaram na gente e como tratamos aquilo. Então, a pergunta que fica é, pensando no relacionamento entre seus pais, o que a atitude deles lhe ensinou sobre relacionamento? Isso é uma coisa importante, até para quem está namorando, né, que pensa em casar. Como é que é o relacionamento dos pais da minha futura esposa? A partir daí você já tem uma ideia de como pode ser a sua vida de casado. Então, pode avançar, por favor. Então, voltando para cá, né? Crenças influenciam pensamentos que geram sentimentos, que geram ações e comportamentos que determinam o quê? Resultados. Os resultados que nós temos hoje. E que reforçam a crença. Então, reparem que é um ciclo. É um ciclo. Então, se eu estou sempre no negativo, eu vou reforçar a coisa negativa. E como é que eu quebro isso? Eu quebro isso nas crenças, reprogramando essas crenças. Aí eu consigo quebrar essa cadeia ruim, né? E começar a formação de uma nova, de crenças fortalecedoras. Então, entenda bem, olha só. Saber isso também não justifica a questão de cometer um adultério. Isso não deve servir de desculpa. Ah, mas poxa, eu não sabia disso, isso já está no meu inconsciente, eu faço, mas eu não sabia. Claro que você sabe, você faz consciente. Você não sabe por que você faz, mas você faz consciente. Quem faz?
Então, saber as possíveis causas podem ajudar parcialmente na correção do problema. Bom, falamos aqui sobre adultério, sobre a perspectiva psicológica e emocional. Agora vamos pensar um pouco sobre como é essa perspectiva na questão da lei. O que nos diz a lei dos homens? No caso, o Código Penal brasileiro. Pode avançar, já está ali? Então, até 2005, era crime previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 240, caracterizado pela infração contra o dever de fidelidade recíproca do casamento, sendo um motivo legal para a separação judicial no direito civil. Até então, a traição podia dar de 15 dias até 6 meses de detenção, tanto do traidor como do corréu, né? Aquele que cometeu também o adultério. E o fato é que, apesar de não ser mais crime, vítimas do adultério têm ingressado com ações judiciais com o objetivo de receber indenização por danos morais dos adúlteros e até mesmo da terceira pessoa envolvida nessa relação extraconjugal, conhecida popularmente como amante. Mas o que diz a lei de Deus, no caso a Bíblia Sagrada, sobre adultério? Sabemos que Deus, no Monte Sinai, deu a Moisés o Decálogo, que são os 10 mandamentos, né? Na verdade, são 613 mandamentos, ou mitzvot, né, que é do hebraico, 613, tá? E esse é o conjunto de mandamentos que, de acordo com o judaísmo, constam na Torá, ou como conhecemos, né, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, os 10 mandamentos são os mais essenciais e os mais conhecidos mandamentos que servem para reger a vida de qualquer ser humano, segundo a vontade de Deus, né? E hoje eu quero chamar a atenção para o 7º mandamento do Decálogo, que é justamente não adulterarás, lá em Êxodo 20:14. É isso que diz o mandamento, é isso que diz a palavra de Deus. E esse mandamento é um mandamento de proteção à família, que é a criação de Deus. Então reparem que todo mandamento do Decálogo, o verbo está no imperativo. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, né? É no imperativo, ou seja, é uma ordem, E nesse caso, nos resta 2 opções: obedecer ou desobedecer. E quando eu penso em obediência, logo me vem à memória a questão da primeira família lá no Éden, literalmente criada por Deus, Adão e Eva. E no Éden, Adão e Eva já usavam do livre-arbítrio, já tinham recebido de Deus a ordem de não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tomaram a decisão de desobedecer a essa ordem de Deus. E aí, muitas foram as consequências, ou melhor, as más consequências da sua escolha em desobedecer um mandamento, uma ordem de Deus. E essas más consequências perduraram e ainda perduram por gerações. Por gerações. Por isso, nós vamos conhecer agora alguns das possíveis consequências do adultério. E aí eu separei 31, uma para cada dia do mês, tá? 31 consequências. Vamos lá. A primeira, né? Seu relacionamento com o Senhor sofre uma ruptura. Pode avançar, por favor. Obrigado. Seu relacionamento com o Senhor sofre uma ruptura. Seu relacionamento conjugal sofreria uma quebra de confiança. Eu quero focar nesses 2 rapidamente. Lembrando que quando nós traímos, ou quando nós temos uma relação extraconjugal, ou quando somos infiéis, primeiramente nós estamos sendo infiel ao Senhor. E também com o nosso cônjuge. Primeiramente com a pessoa de Deus. E em segundo, com a sua esposa ou com seu esposo. Então você está cometendo uma traição realmente, né, avassaladora. Isso é algo que nós devemos prestar atenção. Terceiro ponto ali, você terá pesares e culpa por ter traído essa pessoa. É claro, tem gente que tem um peso maior na consciência, tem outros que nem tanto, né? Demora mais a cair a ficha, mas cedo ou tarde isso vai acontecer. Cedo ou tarde isso vai acontecer. 4º ponto, serão várias horas de dor e sofrimento pensando no erro. E aí, talvez o que eu fale agora seja um pouco duro, mas quem está cometendo adultério tem que pensar o seguinte, tem que imaginar a dor e o sofrimento causado por esse erro. E quer saber como é que ela se coloca no lugar do seu cônjuge que está sendo traído?
É só ela pensar em outra pessoa fazendo tudo o que ela faz com o seu cônjuge e um pouco mais entre quatro paredes. Se o adúltero parar para pensar nesse ponto, ele vai entender um pouquinho a dor do seu cônjuge. Basta ele se colocar no lugar. E mais, né? Pensa em toda a confiança depositada em você, agora se esvaindo, né? Por descrédito da traição. Então isso é algo muito forte. Serão várias horas de dor e sofrimento pensando no erro. O seu cônjuge precisaria de ajuda para superar essa fase. E com certeza. Seu cônjuge sentiria vergonha da situação. E quem é que não sentiria, né? Quem imaginaria que o amor da sua vida fosse passar por isso e fazer você passar por isso também. 7º ponto. Seu cônjuge poderia pedir o divórcio. Poderia ter que aceitar um novo casamento para sua ex-esposa ou ex-esposo e um novo pai para os seus filhos. As pessoas, quando fazem as coisas pelo impulso, é terrível, né? Não mede as consequências e depois fica se lamentando. Olha, o divórcio é algo muito triste, muito independente do motivo. O divórcio é algo muito triste. Seus filhos ficariam extremamente decepcionados. Se forem adultos, talvez seja menos complicado, né? Mas se forem crianças, vão sofrer muito, especialmente se estiverem na fase de construção de caráter. Isso pode gerar muitas crenças limitantes nas crianças. E eu estou falando isso de experiência própria, tá? Experiência própria. Meus pais se separaram com 7 anos de idade, quando eu tinha 7 anos, não foi por esse motivo, mas ainda na fase adulta eu tinha muita crença limitante, e só fui identificar isso depois que eu comecei a fazer formação em coaching. Ali sim, eu comecei a mudar muita crença minha, mas até então eu não entendia por que acontecia, e aí foi que descobri que muita coisa veio dessa formação. Décima consequência, você poderia perder a amizade e o respeito de seus filhos. Não participaria da criação de seus filhos. Seus netos poderiam conhecer essa história de sua vida. Assim como Adão e Eva, assim como Abraão e Sara, percebem que a desobediência a Deus através das nossas más escolhas e decisões provocam consequências negativas que podem impactar gerações? Pode impactar gerações. Um erro seu pode impactar gerações futuras. Assim como Adão e Eva nos impacta até hoje, assim como Abraão e Sara, com a questão de Ismael e Isaac, impacta. 13ª, a reputação da sua família seria prejudicada. A família do seu cônjuge ficaria decepcionada. Percebe como é que você começa a tomar agora, né? Não só a profundidade, mas a lateralidade, começa a se espalhar o problema. Seu caráter, 15, seu caráter perante sua família e amigos seria questionado. 16, seus amigos ficariam indignados com a sua atitude e a sua falta de integridade. 17, poderia perder a amizade dos amigos do casal. 18, se você for uma pessoa religiosa, não poderia frequentar a igreja sem sentir vergonha de seus atos. E aqui nós temos um agravante, especialmente se essa pessoa for um líder. Os danos se estenderiam exponencialmente, porque quando um líder cai, nós sabemos que isso impacta muita gente, porque ele é o exemplo, é ele que está sendo observado, né? É ele que está guiando, é ele que está conduzindo. Então, quando um líder cai, muita gente cai, e isso é muito triste. Sofreria disciplina do Senhor. Queridos, Deus é amor, mas Ele não se deixa escarnecer. Ele ama o pecador, mas detesta, não tolera o pecado, não consegue conviver com o pecado. Então, se um cristão peca de forma consciente, o erro é ainda maior, pois o crente conhece as Sagradas Escrituras. E aí esse erro é muito maior. Olha só o que a Bíblia nos diz nesse sentido, lá em Hebreus 10, 26 e 27 e de 29 a 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés
o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então repare que ele fala aqui, o Senhor julgará o seu povo. Os primeiros a serem julgados somos nós, o povo de Deus, depois os ímpios. Nós somos os primeiros. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então isso é muito sério, 20, o inimigo, o diabo, ficaria feliz com a sua atitude. Na verdade ele adora, ele bate palma quando ele vê isso acontecendo, especialmente no seio da igreja. É isso que ele quer. E não é à toa que ele fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. 21, se a outra pessoa envolvida for casada, terá problemas com o cônjuge. 22, a outra pessoa envolvida poderia sofrer, com certeza. Olha a consequência aqui, um filho indesejado poderia acontecer dessa traição. E um pior, um aborto poderia acontecer, exterminando assim a vida de uma criança inocente. A gente já está começando a falar aqui de consequências entre gerações. Você e a outra pessoa envolvida poderiam sofrer com danos materiais pelo divórcio, e é o que mais acontece. 26. Seus negócios poderiam ficar abalados porque você não demonstraria ser uma pessoa confiável. E hoje em dia é tão fácil saber quem é a pessoa. Ela mesma se mostra nas redes sociais. Uma entrevista de emprego, a primeira coisa que eles fazem é acessar Facebook, Instagram, YouTube, seja o que for. O que você tem postado, como você tem se portado, o que está rolando, além de toda aquela investigação criminal que eles fazem. 27. Poderá ser um mau exemplo para o restante da sua família. 28. Sua saúde pode sofrer danos. Você poderia sofrer de depressão, dentre muitas outras coisas. Sua vida teria que começar de novo. E por último, você teria que carregar o nome de traidor pelo resto da sua vida. Amados, feridas podem deixar cicatrizes, e estas ficam pelo resto da vida. Eu, quando criança, por volta de uns 12 anos, estava ajudando meu pai a fazer determinada atividade em casa, e uma televisão caiu nas costas dele, ele estava em pé e eu estava sentado. Quicou nas costas dele e bateu aqui na minha perna, de quina. E aí rasgou um pedaço, osso aparecendo, normal. E essa cicatriz eu carrego comigo até hoje. E toda vez que eu olho para ela, não tem como eu me lembrar do que aconteceu. A mesma coisa é um pecado. A mesma coisa é você cair no erro. Então, você vai deixar marcas por aquele erro. E não tem como você não lembrar pelo resto da sua vida. E se você não lembrar, alguém vai te lembrar. Muito bem. O segundo ponto que nós vamos ver é qual é o ideal de Deus para o casamento. Qual é o ideal de Deus? Nós vemos as consequências, que são muitas, eu só enumerei 31. Isso aí tem muita possibilidade de acontecer coisa ruim. Mas qual é o ideal de Deus para o casamento? Em primeiro lugar, é o casamento como uma aliança. O casamento como uma aliança. Mas qual seria o significado de uma aliança? E hoje em dia é difícil a gente entender a importância de uma aliança. Para começar, que ela se difere do contrato. Um contrato ele tem responsabilidade limitada. A aliança ela tem responsabilidade ilimitada, incluindo forte compromisso, lealdade até a morte e morte à vida independente. Forte compromisso, lealdade até a morte e morte à vida independente. E quando ele fala forte compromisso, é importante a gente ressaltar isso, Ele não está falando forte envolvimento, ele está falando forte compromisso. E só para lembrar a diferença entre envolvimento e compromisso. Um café da manhã, quando você faz bacon com ovos, todo mundo gosta. Os ovos, a galinha que forneceu os ovos, ela foi envolvida no café da manhã. O porco que forneceu o bacon, ele foi comprometido, ele teve que dar sua vida para que aquele bacon estivesse lá. Então ele diz aqui, forte compromisso, lealdade até a morte, e morte à vida independente. Então, parceiros de aliança dão a sua vida pelo outro. Vida individual não é prioridade. Agora a vida compartilhada é que passa a ser a prioridade. Então, não vivo mais eu agora, é eu e minha cônjuge,
eu e meu cônjuge, seja como for. E quais seriam os componentes de uma aliança? Basicamente dois: promessas e termos. Nas promessas, elas expressam um compromisso mútuo, são uma garantia de fidelidade no cumprimento da aliança e indicam o que os parceiros farão. E os termos indicam as condições sob as quais o acordo será cumprido e a duração da aliança. Podem ou não ser acompanhados por um juramento, e no caso do casamento, eu prometo ser fiel até a morte, na saúde, na doença. Então, sim, tem um juramento além disso. Muito bem. As Escrituras indicam que o casamento é uma aliança. Isso está apontado nas Escrituras. E vamos lá. Pode avançar, por favor. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Malaquias 2,14. Bom, o casamento não é apenas um contrato, ele é um relacionamento de via dupla entre marido e mulher. Mas uma aliança, um relacionamento de via tripla, no qual o casal deve prestar contas para Deus. Então, o relacionamento de via tripla, no qual o casal deve prestar contas para Deus, pois o Senhor é testemunha daquela aliança. Então, reparem que não é só um contrato, entre nós dois. Não, ele é uma aliança de via tripla. Então, é um relacionamento, é uma aliança que é feita entre o casal e Deus. E temos que prestar conta disso para Ele. Pode avançar, por favor? Já está lá. Lá, é esse mesmo, pode avançar. Isso. Bom, ainda sobre o casamento como uma aliança, Ele também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Provérbios 2, 16 e 17. E olha, como eu gosto desse livro de Provérbios, viu? Amados, a vida sexual, ela foi desejada, criada, autorizada e abençoada por Deus. Desde o princípio como fator de união, gozo mútuo e fecundidade. Gênesis e Cantares nos apontam muito para esses pontos. Já o pecado cria nessa dimensão que estamos falando a desordem, pelo abuso, pela exploração, pela traição, pela dependência e compulsão relacionados à sexualidade. Então é necessário um bom direcionamento dos impulsos sexuais, o que pressupõe o amadurecimento emocional, uma moral sadia e o comportamento ético. As formas do pecado sexual, da imoralidade como um todo, têm variado nas diversas culturas e na história. Isso é um fato, Nós sabemos que cada cultura tem essa questão da sexualidade, bem aflorada. Como nós vemos, sempre na questão dos livros de Paulo, as cartas, alertando, sobre a imoralidade, sobre a questão sexual também no seio da igreja. E hoje o seu grande fator de facilitação tem sido a internet. Então, insistir na busca do prazer a qualquer custo, seja com a pessoa concreta ou no mundo virtual, fazendo pouco caso das nossas alianças, trará consequências ruins para seus praticantes. Já a sabedoria nos protege contra a infidelidade, e é por isso que eu gosto muito dos provérbios, e nos dá entendimento para rejeitar as palavras enganosas dos que, esquecendo o pacto feito com seu cônjuge e com Deus, abandonam o companheiro da sua juventude, conforme nos mostra Provérbios, esse versículo que acabamos de ler. Então, isto é uma loucura. Isso, na verdade, é uma viagem perigosa, e uma viagem por caminhos de morte. Por caminhos de morte. É que as pessoas não levam a sério isso, acham que é conto de fada, mas não é. Bom, além de ter o casamento como uma aliança, o ideal de Deus para o casamento é ter uma relação monogâmica, até que a morte os separe. Uma relação monogâmica, até que a morte os separe. O que Deus ajuntou é a descrição de dois sendo transformados em um. Então, lá em Mateus 19,6, ele fala o seguinte: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Então, a partir do momento em que se casam, eles estão unidos de uma forma misteriosa, de uma forma magnífica que nenhuma outra relação pode se comparar.
Claro, existe a relação de pai e filho, mãe e filho, né? Mas é uma relação única. E assim recebem de Deus todos os direitos e deveres do casamento, o que eles não tinham antes. Eu lembro que antes de casar, minha vida era totalmente diferente, a Vanessa também. Depois que casamos, mudou. Depois que tivemos filhos, mudou mais ainda. Depois do terceiro, né? Vamos parar por aí. Ou seja, muda, você querendo ou não, muda, né? E você tem que se adaptar a isso. E com sabedoria. E onde é que você busca essa sabedoria? Na palavra de Deus. Então, amados, ser uma só carne inclui a união sexual do marido e da mulher. Porém, é mais do que isso. Né? Pois significa que vai deixar a casa de seus pais e vão estabelecer a partir de agora uma nova família. Uma nova família. De tal modo que a sua principal lealdade humana agora é para com o seu cônjuge. Antes de qualquer pessoa. Antes de qualquer pessoa. E nessa passagem que nós lemos, Jesus torna clara a indissolubilidade do matrimônio. Posição esta que, se levarmos em conta os fatores envolvidos na vida de uma família, visa também a proteção ao bem-estar dos filhos, que são os maiores afetados quando um divórcio acontece, quando um adultério acontece, quando qualquer coisa que abale a estrutura da família acontece. Embora hoje se considere, de forma geral, mesmo entre os cristãos, que certos motivos graves, né, podem justificar a separação, nós devemos encarar como medida extrema, né, a separação. E, de certa forma, até comparável a uma amputação de um membro, às vezes necessária para evitar que aquela infecção, né, se dissemine no corpo. Então, em uma época em que muitas pessoas já casam contando que podem se separar caso as coisas não aconteçam como ela está prevendo, cabe aos cristãos evitar que sejamos contaminados, né, por essa visão pouco séria do casamento, tendo em mente o que Jesus nos ensina sobre o assunto de uma condição que seria vida plena para o nosso casamento. Então, isso é algo preocupante, né, porque mesmo os cristãos, antigamente eu lembro que quando um brinquedo quebrava, era mais fácil você consertar, né, do que você comprar outro, até porque as pessoas não tinham muita condição. Mas hoje em dia não. Hoje em dia quebrou, eles estão preferindo joga fora e vamos comprar outro. Não querem investir tempo para consertar. Não, eles já compram achando que pode ser descartável. E aí tem um problema muito grande, né, porque a gente está falando aqui de relacionamento. E isso não é uma coisa que você conquista, que você tem sabedoria para... Casou, agora já vai ser um mar de flores, né? Já sei como é que vai ser. Não, você não sabe. Isso é uma incógnita, né? Bom, o casamento como uma aliança, uma relação monogâmica até que a morte os separe, e uma coisa importante, o leito conjugal conservado puro. Deus quer a santidade do sexo no casamento. E a Bíblia nos diz lá em Hebreus 13, versículo 4, o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amados, Cristo nos libertou do jugo da lei, que era baseado no medo e no castigo, e da morte. Mas Deus, como bom Pai que é, quer nos orientar, Ele continua nos orientando para que não caiamos nas armadilhas desse mundo mau. Armadilhas terríveis como pornografia, como prostituição, como adultério, coisas que só fazem mal para nós. Então, não se entregue a desejar pessoas ou mesmo corpos que Deus não lhe deu, que Deus não separou para você. Não caia nessa armadilha. Ah, tudo é muito bonito, né? Ela é muito bonita, ele é muito bonito, um rapazão forte. Mas será que é isso que Deus separou para você? Ouça a voz de Deus primeiro, não ouça seus impulsos. Terceiro ponto que nós vamos falar, né? Passos para evitar o adultério. Passos para evitar o adultério. Bom, em primeiro lugar, firme no seu coração guardar o 7º mandamento, que é esse que nós estamos falando, não adulterarás. Guarde esse mandamento no seu coração. E olha só o que a Bíblia nos fala lá em Deuteronômio 8:6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Queridos, como homens e mulheres, devemos firmar no coração um desejo sincero de obedecer os mandamentos do Senhor, incluindo esse mandamento, o 7º.
o de não adulterar. E Jó faz um pacto nesse sentido. Lá em Jó 31, ele fala sobre isso. Olha só o que ele fala. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. E ao afirmar a sua pureza moral aqui, Jó relembra o comprometimento pessoal que já havia feito considerando o que ele iria ou não contemplar, o que ele chama de acordo ou aliança com os meus olhos. O seu coração estava perante ao Senhor, que sonda e vê o íntimo do nosso ser. E diante do Senhor e de outros seres humanos, Jó se sentia fiel, honesto, se sentia puro. Ele procurava sempre agir corretamente, seguindo a lei de Deus, cumprindo cada mandamento do Pai. Então, firme no seu coração, guardar o 7º mandamento. Além disso, cultive o temor de Deus em sua vida. José, serve de grande exemplo para nós nesse quesito. Olha só, lá em Gênesis 38, versículo 8 e 9. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José tinha em mente, primeiramente, que ele estaria pecando contra Deus. E isso se chama temor a Deus. Quando as pessoas traem, né, elas não, eu traí minha mulher, realmente, mas você não traiu só a sua mulher. Você não tem temor a Deus, então. E por quê? Porque Deus é o criador do casamento, da união sexual entre o homem e a mulher e do contexto do casamento, né? Então, se você não teme ao Senhor, talvez seja porque você não o conhece. E isso é muito perigoso. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, é o que nos fala Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, pode ser que você venha a temer o Senhor por uma experiência ruim. Mas eu aconselho fortemente que você tema o Senhor, conhecendo quem Ele realmente é e o que Ele é, ou o que Ele pode ser na sua vida. Bom, além de cultivar o temor do Senhor, mantenha sua mente ocupada com as coisas de Deus. Agora vamos a um outro personagem bíblico que serve de exemplo, porém de modo negativo, né? E aqui o personagem em questão é o rei Davi. E olha só o que a Bíblia fala para a gente lá em 2 Samuel 11. Fala o seguinte: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Esta mulher aqui é Betseba, a esposa de Joabe. E aí, nós sabemos que o rei Davi, ele era um rei poderoso, ele era um rei muito ocupado, quase não vivia no reino, né, no seu reino, porque basicamente vivia em batalhas. Mas reparem que nesse episódio ele mandou Joabe, e a sua mulher, Betseba, ficou. E aqui fala o texto que Davi se levantou no meio da tarde, levantou do seu leito. Percebam só que a mente vazia, a mente desocupada, ela dá brecha ao inimigo. Ele estava no meio de uma tarde, e aí olhou aquela linda mulher que estava se banhando. Se ele só observasse e voltasse para o que ele estava fazendo, é uma coisa, né? Mas o problema é que ele intentou. Não só intentou, como ele chegou ao fato. E isso é um grande problema. Então, existe um ditado popular que a gente já conhece: mente vazia é oficina do diabo. Então, nós devemos o quê? Manter a nossa mente ocupada com as coisas de Deus. E eu vou compartilhar rapidamente com vocês como é que eu ocupei a minha mente para evitar fornicação antes do casamento. Aliás, vamos fazer aqui uma pequena distinção, né? Fornicação é uma coisa
adultério é outra. A fornicação, ela se dá quando a pessoa não é casada. Então, não são casados, vão ter uma relação sexual fora do casamento, isso é fornicação. A pessoa é casada, tem uma relação extraconjugal, né, fora do seu casamento, isso é adultério, tá? Só para fazer essa separação. Então, como é que eu ocupei a minha mente? Para começar, né, antes de conhecer a Vanessa, eu tive poucas namoradas, né, mas a relação relativamente duradoura. Mas eu já sabia o que era ter relações sexuais. Eu tinha essa vida ativa antes de conhecer a Vanessa. E quando eu a conheci, né, eu sabia que eu teria que mudar. Independente dela ser filha de pastor ou não, de ter um irmão enorme, mas eu sabia que eu teria que mudar. E aí eu precisava de alguma forma ocupar minha mente com as coisas de Deus. Quando nós nos conhecemos e começamos a namorar, cerca de 2 meses depois eu me converti. Então, apesar de, né, não ser da pá virada, como dizem por aí no mundo, mas, apesar de não ser da pá virada, mas assim, eu tinha um pouco de experiência de vida, né? E sabia que onde eu estava pisando, eu teria que realmente mudar a minha forma de proceder. Então, o que eu comecei a fazer? Bom, eu comecei, primeiramente, me converti, comecei a frequentar a igreja e me envolvi com coral. Vou me envolver com coral. E aí comecei a escrever, escrevi meu primeiro livro, escrevi muita poesia também, né? Só casamos depois de 2 anos. Então, graças a Deus por isso, senão eu estava escrevendo até hoje. Não aguentava mais escrever. Né? Mas isso é muito bom. Então, assim, nós precisamos realmente, né, ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, né? Com as coisas que são do alto. E lá em 1 Coríntios 7:9 nos diz: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Né? No caso da fornicação que nós estamos falando. Então, como é que eu vou evitar o adultério também? Bom, me envolvo com as coisas de Deus. Procuro entender melhor como funciona o meu relacionamento, com base no que já vimos aqui, né? Em perfis comportamentais, em tentar identificar como é que eu posso. Porque quando a gente casa, não é para a nossa felicidade, é para fazer o nosso cônjuge feliz. Esse é o propósito do casamento. Então, eu vou casar para falar italiano. Ela fala italiano, eu vou casar para falar italiano. Essa que é a questão. E aí, o apóstolo Paulo também nos dá um conselho muito importante em contraposição à atitude de Davi. E isso está lá em Colossenses 3, até o verso 5. E lá diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a paixão desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Amados, a verdadeira santificação, ela começa com uma mudança radical de foco. Em vez de focar o pecado, eu começo a focar o céu. Então, em vez de gastar a minha vida tentando combater o pecado com regras e severidade, a proposta é dedicar a nossa existência nessa terra às coisas mais elevadas, lá do alto, onde Cristo vive. O quarto passo para evitar o adultério. Admita sempre a sua vulnerabilidade. Nós não somos melhores do que qualquer pessoa que tenha caído em adultério. Pode avançar, por favor. Nós não somos melhores do que qualquer pessoa que tenha caído em adultério. Até porque, para cair, basta estar de pé, não é verdade? Olha só, 1 Coríntios 10:12, olha o que ele vai dizer. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, parece que o perigo maior é a nossa autoconfiança. Quem pensa estar em pé, corre mais risco de cair. Essa que é a verdade. Quem pensa estar em pé. É fácil falar dos outros, mas devemos cuidar dos nossos pés, pois estamos sujeitos a tropeçar e cair nas mesmas tentações. Os olhos devem estar postos no Senhor e não na conduta dos outros. Não, ele adulterou, olha o dedinho apontando, olha o julgamento já rolando. E quem é você e quem sou eu para julgar o outro? Né? Ao invés disso, podemos falar assim, ó, graças a Deus, pela graça de Deus, eu
não estou nessa posição, eu não sou adúltero. Pela graça de Deus, eu não estou caído de bêbado. Pela graça de Deus, eu estou sadio, eu estou de pé. Não somos melhores do que qualquer pessoa que tenha caído em adultério. Outra questão, fuja. Fugir, nesse caso, não é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, como a união sexual tem um componente espiritual, a atividade sexual fora do casamento é um pecado sem igual contra Cristo e também contra o próprio corpo. Dentro do casamento, a união sexual não somente é permitida, como também tem um significado espiritual positivo. É o que nos afirma Gênesis 2:24 e Efésios 5, a partir do versículo 22. E uma coisa muito importante, coloque cercas em sua sexualidade. Coloque cercas. E a primeira delas que eu quero destacar é a cerca nos olhos. Pode avançar, por favor. Cerca nos olhos. Mateus 5:28 vai nos dizer: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Amados, aqui nós vemos que o adultério é uma questão muito mais ampla do que pontualmente ir para a cama com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Adulterar não é só se eu for para a cama com a minha esposa. Começa na intenção. Eu olhei para a irmã, persisto em olhar e eu já começo a encucar algumas coisas que meu coração não deveria. E aí já cansei de ouvir frases: pastor, mas não é porque eu estou de regime que eu não posso olhar o cardápio. Vai nessa. Não é porque eu estou de regime que eu não posso olhar o cardápio. Ainda mais que eu sou casado com um nutricionista, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tem que levar isso realmente a sério. O olhar com cobiça para alguém casado implica cometer adultério no coração. E Jesus não diminui a seriedade do pecado. Antes adverte, leva mesmo ao inferno, e o que seria preferível perder um olho do que continuar pecando e ir para o inferno. E isso é forte, hein? Quem é que teria coragem de perder um olho para não ir para o inferno? Bom, diante dessa circunstância, né, eu creio que muita gente. Mas melhor ainda é você colocar uma cerca, evita. Então não deixe crescer um desejo por alguém que não pode ser seu companheiro. Não deixe. Uma outra cerca, a cerca na mente. Deixa eu ver como é que está o tempo. Tá. Cerca na mente. Quanto ao mais, irmãos, lá em Filipenses 4:8, que é o tema inclusive da nossa, a divisa do nosso mês da família, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, comumente somos vítimas de nós mesmos, devido a erros de observação e de análise, impulsividade e mecanismos inconscientes que nos armam e condicionam, conforme nós já falamos. Muitas coisas que acontecem em nossa vida acontecem de forma inconsciente, resgatando lá do passado, coisas que já vivemos. A mente expõe nosso mundo interior e orienta a nossa relação com o ambiente físico e social. Ela é composta de impressões captadas pelos sentidos, guardadas na memória, sempre atualizadas com o que adquirimos e traduzidas em imaginações, intuições, pensamentos e comportamentos. Por isso, devemos encher nossas mentes com coisas que inspirem a adoração a Deus e ao serviço, e o serviço ao próximo. E a última cerca, que é a cerca no coração, lá em Provérbios 4:23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E esse importante lembrete é semelhante ao que Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então esta é uma referência à importância da nossa vida interior. O coração, os sentimentos, o pensamento. A sabedoria nos orienta a cuidar bem da nossa capacidade de sentir, porque do coração provém a tão necessária vontade de viver. Quarto e último ponto da nossa palestra. Adulterei. E agora? Bom, primeiramente você precisa saber que Deus é um Deus de perdão e graça. Mas é preciso reconhecer o pecado,
arrepender-se, confessar e clamar pela sua graça e misericórdia. É o que nos aponta Salmo 51. E a Bíblia ainda nos diz, lá em Romanos 5:20, olha só: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aqui fica mais claro que a lei nunca teve como propósito criar justiça, mas sim identificar e revelar o pecado. Então observe só esse padrão divino que é colocado aqui para a gente. Leis servem para revelar pecados e condenar à morte. Para produzir vida eterna e justiça, devemos recorrer à graça, por meio da fé em Jesus. Procure então, com a ajuda de Deus, restaurar ao pé da cruz o seu casamento. Nunca é tarde para recomeçar, para mudar o seu estado atual. Nunca é tarde. E novamente afirmo que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, reconheça, arrependa-se, confesse e clame por graça e misericórdia, em oração e em nome de Jesus. 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E amados, também procure aconselhamento pastoral para te ajudar nesse processo de restauração do seu relacionamento conjugal e familiar, porque com certeza a sua família também vai ser impactada por isso, e ela também vai precisar de assistência, assim como o seu cônjuge. Então, recapitulando o que vimos até aqui e aprendemos hoje, nós falamos sobre possíveis consequências do adultério, pelo menos 31 delas, falamos sobre o ideal de Deus para o casamento, falamos sobre passos para evitar o adultério, e a questão do adultério em si, adulterei agora. E a minha palavra final é direcionada a você que me assiste hoje e que vem cometendo adultério. Agora você já sabe que não está vivendo o ideal de Deus para o seu casamento. Você já entendeu isso. Você já sabe que provocou uma ruptura na aliança feita com Deus e com seu cônjuge. Uma ruptura, nós sabemos que ela pode derrubar uma represa inteira. Mas, se reparada em tempo, pode evitar uma catástrofe sem precedentes. Então, hoje é tempo de consertar essa ruptura e de restaurar o seu casamento. Seja autorresponsável, tome a decisão certa, pois a mudança deve iniciar em você e em mim, em quem pensa em adulterar. Você deve iniciar essa mudança. Escolha viver o que Deus tem de melhor para a sua vida conjugal e familiar e procure ajuda se necessário for. Para encerrar essa palestra, eu quero deixar um último versículo que se encontra em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, foi um enorme prazer poder compartilhar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração sobre esse tema. E agora eu gostaria de orar. Eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé, para nós fecharmos esse ponto. E se o irmão puder colocar inclusive a última slide, que são os meus contatos, tá? Eu não vou abrir aqui para pergunta devido ao nosso tempo, porque 6h30 vai começar uma outra programação. Mas quem tiver alguma dúvida, quiser direcionar alguma pergunta, pode me procurar em particular ou através das redes sociais. É o último slide. Eu tenho os meus contatos aqui, e aí vocês podem direcionar para mim que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Sim? Vamos orar, né? Fechem seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Pai, por esse momento em que passamos reunidos na Tua presença para falar, Senhor Deus, de um assunto de extrema importância, Pai. Um assunto esse tão claro na Sua palavra e que agora, Senhor Deus, precisa mais uma vez ser lembrado a todos aqueles, Senhor Deus, que têm passado por esse erro. Que como membros da Tua igreja, Senhor Deus, que como corpo de Cristo, possamos, Senhor Deus, não julgar, mas estender a mão, Senhor Deus, atuar na recuperação de famílias, de pessoas que têm vivido essa dura realidade. Uma realidade, Senhor Deus, que leva a caminhos de morte. Uma realidade, Senhor Deus, que impacta negativamente gerações.
E nós queremos, Senhor Deus, quebrar essas cadeias em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor Deus, dá-nos ousadia, dá-nos, Senhor Deus, condições e capacitação, Pai, para que possamos ajudar o nosso próximo que se encontra nessa dificuldade, Senhor Deus. Nós te rogamos, Senhor Deus, agradecidos porque a tua igreja tem se manifestado, Senhor Deus, e continuaremos, independente das circunstâncias, Senhor Deus. Muito obrigado por esse momento, obrigado pelo mês da família, obrigado por esses irmãos que aqui presentes se encontram, por cada família representada. Eu te agradeço, Pai amado, pelas famílias que estão em casa nos assistindo, que o Senhor possa abençoar cada uma delas, que o Senhor possa, Senhor Deus, dar a eles o refrigério, o bálsamo, Senhor Deus, para as suas situações, para situações difíceis que a sua família tem vivido, seja por adultério, seja por morte, enfim, Pai, o Senhor conhece todas as coisas e somente o Senhor é capaz de dar o alívio, o bálsamo necessário para o nosso corpo e para a nossa alma. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Léa. A igreja pode se assentar.